Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de 3 pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viados. Estamos no Brasil para mais um dia de gravações e hoje nós vamos aqui, aumentar o coro da denúncia, com a notícia: Justiça Brasileira investiga soldado israelense, ponto e vírgula, sionistas ameaçam advogada. Tá? Essa moça que está aqui é a advogada Mayra Pinheiro, muito importante, tá? Uma militante que, ao encaminhar uma denúncia contra um soldado israelense cometedor de crimes de genocídio, contra a população palestina, vem sendo atacada pelos sionistas. Aí, gente, eu vou me permitir aqui sair rapidinho só para falar uma coisa. João, mas você está dizendo que Israel comete crime de apartheid, comete crimes de guerra, comete crimes de genocídio? Não só eu, tá? Eu, a Anistia Internacional, olha aqui o relatório da Anistia Internacional, a Human Rights Watch, tá aqui o relatório da Human Rights Watch, a agência da ONU, a SCWA, tá aqui o relatório da Comissão Econômica e Social para a Ásia Oriental, Ocidental, desculpa, a Protective Edge, a UNCTAD, o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, sim, tá? Gente para um caralho afirma a realidade. Não é à toa que mandatos foram emitidos. Tá bom, gente? Então, se eu só contar este pequeno segredo, porque toda vez que a gente toca nesse ponto, a gente precisa de fazer uma distinção primária que é muito importante, que é ser contra o sionismo não é ser antissemita. Primeiro, porque todos os povos palestinos, árabes, são semíticos, tá? Eles são povos semíticos. Eles são chamados de povos semíticos por causa do tronco linguístico que eles falam, que é o semítico ocidental, tá? E todos eles são semitas. Então, primeiro segredo. Segundo, existem vários, um sem número de cidadãos de Israel e diaspóricos judaicos que também são antisionistas, que apesar de serem ou cidadãos israelenses ou judeus, percebem, veem e lutam contra o sionismo. O sionismo é um dogma colonialista, tá? Colonialista. E o sionismo de hoje é ainda pior, porque ele não somente é colonialista, mas ele é um dogma extremista religioso. A gente tem que lembrar sempre aqui
que o Estado de Israel, né, é um etnoestado preconceituoso, que tem duas classes de cidadão diferente, que vem cometendo crimes continuados desde sim, né? A gente tem muito material aqui neste canal, né? Tem muito material na FEPAL, tem o Ilan Pape, que é um grande historiador, o Avshlaim, né? Tem uma lista muito grande. Vamos nos lembrar aqui também do Brasil, né? Mandar um salve para o nosso querido camarada Breno Altman, que não somente ele, mas o pai dele já estava nesse combate, que são duramente perseguidos pelos sionistas, tá? Então, desculpa, fera, mas é muito diferente uma coisa da outra, tá? Vamos continuar. Tá dando para vocês lerem, gente? Eu acho que tá dando para ler, mas eu às vezes tenho mais dificuldade para ler. Eu vou dar mais uma aumentadinha aqui. Agradecendo, né, ao monitor do Médio Oriente pela notícia, tá? A advogada brasileira Mayra Pinheiro denunciou ataques, incluindo ameaças de morte, envolvendo sua família por parte de perfis sionistas nas redes sociais, após ingressar com uma ação na justiça contra Yuval Wagdani, soldado israelense acusado por violações em Gaza, que passava férias na Bahia. A partir de denúncia penal da Fundação Hind Rajab, o Tribunal Federal do Distrito Federal, sob parecer do Ministério Público, emitiu uma ordem à Polícia Federal para a realização de diligências investigativas urgentes contra o criminoso de guerra. E por que a gente está escrevendo aqui, falando de todo tamanho, contra o criminoso de guerra? Porque não basta ser um criminoso de guerra, ele vai lá no seu Instagram e posta orgulhosamente os crimes de guerra cometidos, tá? No caso do Yuval Wagdani, ele participou abertamente, isso que a gente sabe, né? Tem coisas que a gente não sabe, da demolição inteira de um quarteirão inteiro de casas, o que é crime de guerra previsto em diversas convenções internacionais. Vou fazer uma breve diversão aqui agora, para quê? Para contar para vocês o que é a Fundação Hind Rajab. Muita gente não conhece essa fundação, muita gente não sabe, né, quem foi Hind Rajab, por que essa fundação foi formada. Eu vou pegar uma outra matéria aqui, que essa eu vou ler na inteireza, numa patada para vocês, porque é muito importante. Esse é um trabalho grandioso, gigantesco, necessário e perigosíssimo, né? E eu quero contar um pouco para vocês, tá? Conheça a Fundação Hind Rajab, que rastreia acusados de genocídio na faixa de Gaza. A entidade denunciou a justiça brasileira, soldado israelense de férias na Bahia. A HRF utiliza tecnologia e rede global para pressionar por justiça, tá? A Fundação Hind Rajab, com sede na Bélgica, tem ganhado espaço no cenário internacional ao conduzir, deixa eu deixar maior aqui, uma missão ambiciosa: identificar militares israelenses acusados de genocídio na fase de Gaza e pressionar para que sejam responsabilizados judicialmente. Criada por juristas e advogados em 2024, a Fundação já apresentou denúncias em diversos países, incluindo o Brasil, destacando seu papel como um ator emergente na luta por justiça global, destaca a reportagem do UOL. Recentemente, a Fundação voltou aos holofotes ao acionar a justiça brasileira contra Yuval Wagdani, um soldado israelense que, segundo a entidade, estava de férias na Bahia. De acordo com os dados apresentados, Wagdani teria participado de ataques a corredores humanitários entre 10 e 12 de novembro na faixa de Gaza. As informações foram obtidas a partir do cruzamento de geolocalização em redes sociais, vídeos e notícias. Apesar do pedido de prisão preventiva, o soldado deixou o país no último domingo rumo à Argentina de Milei, antes que qualquer ação fosse tomada, com auxílio, né, dos serviços do Estado israelense. A atuação da Fundação combina métodos sofisticados de investigação digital e um esforço colaborativo entre advogados e ativistas. O trabalho começa com o monitoramento de publicação nas redes sociais e se estende à análise de registros jornalísticos e imagens.
Nosso objetivo é transformar essas evidências em ações concretas, responsabilizando quem cometeu este crime, afirmam a porta-voz da organização em um dos seus comunicados. Em outro caso recente, a fundação apresentou denúncias na Argentina e no Chile contra Saar Hirschhorn, suposto comandante centésimo, duzentésimo, tricentésimo, quadricentésimo, quinquagésimo, septentésimo, 49º Batalhão de Engenharia de Combate de Israel. Apesar da coleta de evidências de petições apresentadas, as autoridades locais ainda não tomaram medidas. O trabalho da Fundação Hind Rajab também destaca as brechas no sistema jurídico internacional, ao acionar tribunais locais de países signatários do Estatuto de Roma, que regula o TPI. A organização busca contornar as limitações de uma corte frequentemente criticada por sua ineficácia. Vamos lembrar, gente, né, que uma vez que um país deposita, né, o estatuto de algo que ele se torna signatário e aquilo é passado pelas suas câmeras locais e se torna lei local, este país está obrigado perante o direito público internacional a acatar tudo aquilo que o TPI está fazendo. Uma vez que o TPI, como a gente já mostrou antes, tá? Já emitiu mandatos contra autoridades de Israel pelos seus crimes de guerra, né? Essas pessoas se tornam imputáveis, tá? Imputáveis. Pergunta de leigo. No papel, qualquer país tem autoridade para investigar e prender criminosos de guerras de outros países? Não. Mas todos os países que são signatários do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, têm a obrigação, né, de fazer isso, tá? De acatar as decisões. No Brasil, a resposta inicial da Justiça, que solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito, foi considerada pela Fundação como um marco histórico, inclusive que é a primeira vez. É a primeira vez que um Estado signatário aplica diretamente o Estatuto de Roma sem depender do TPI, declarou a entidade em nota. No entanto, ainda de acordo com a reportagem, o desafio é enorme. Muitos países hesitam em agir, especialmente em casos envolvendo figuras ligadas a Israel, um dos maiores aliados ocidentais. Em declarações públicas, a Fundação reconhece essas barreiras, mas acredita que manter a pressão é essencial para abrir caminhos para a justiça. Embora mantenha muito de suas ações em sigilo para evitar que os acusados fujam, a Fundação informa que possui processos em andamento em diversos países. Só divulgamos os casos quando a comunicação pública se torna essencial para pressionar as autoridades, afirma um comunicado recente. E aqui o parágrafo que mais me interessava disso tudo, tá? O nome da fundação é inspirado em Hind Rajab, uma menina de 6 anos de idade morta em 2022 durante um ataque israelense na faixa de Gaza. A tragédia, o assassinato, né, esse genocídio continuado, ocorreu quando ela e sua família tentavam escapar de um bombardeio. Após sobreviver ao primeiro ataque, Hind ligou para um serviço de emergência, mas o veículo enviado para socorrê-lo foi atingida por um míssil. O caso, amplamente divulgado, tornou-se um símbolo da violência enfrentada por civis em Gaza. Nós estamos falando de um pseudo-país que já destruiu mais de 20 hospitais, que ataca jornalistas, que ataca paramédico, que ataca e assassina médico, que destrói crianças. Nós estamos falando de um país cuja destruição e morticínio das crianças palestinas é chamado de aparar a grama. De tempos em tempos devemos aparar a grama. O que significa aparar a grama? Matar todos os infantes. Nós estamos falando da Palestina, cuja expectativa média de vida hoje é de 19 anos de idade, tá?
19 anos de idade. Você imagina, né, o que é viver num local aonde você passou de 20 anos e pode celebrar porque você ganhou a loteria da expectativa de vida bíblica, tá? Isso não é um caso único, tá? Nós estamos falando de dezenas de milhares, tá? Dezenas de milhares. Dezenas de milhares só nessa última leva, tá? Dezenas de milhares nessa última leva. Se a gente for pegar os 70 anos, aí o número sobe aos milhões. Enfim, né, nada nos surpreende também no caso específico, sabe, que este homem tenha fugido para a Argentina. Né? Ela foi morta em 2024, obrigado, Fayed, ela foi morta em 2024. A Argentina, gente, foi um dos locais que mais recebeu criminosos de guerra do nazismo, né? A história se repete como tragédia e como farsa, na verdade. Então, é literalmente um genocídio étnico sendo transmitido ao vivo e crime ocorre e nada acontece, né? Comida kosher. Enfim, vamos continuar aqui, né? Essa é a primeira postagem da própria Mayra, né? A partir de um trabalho investigativo e jurídico da Hind Rajab Foundation, a Justiça Federal do Brasil determina a realização urgente de diligências investigativas contra soldado israelense que cometeu crimes de guerra na faixa de Gaza e se encontra em território brasileiro. Quem quiser conhecer mais a respeito, hindrajabfoundation.org/perpetradores, em inglês perpetrators. Tá. A organização pediu a prisão imediata do investigado por risco de fuga e destruição de prova. Adivinha o que aconteceu? Pinheiro alertou para ameaças à integridade do inquérito e impunidade. Vagdani, contudo, fugiu à Argentina com assistência da embaixada israelense, ação que configura obstrução da justiça, conforme dolo em encobrir os crimes conduzidos em Gaza, segundo os analistas. Vamos nos lembrar, né, que a embaixada israelense já manteve reuniões com o ex-presidente Bolsonaro já no período, né, do governo de Lula, o que é ilegal, o que não deveria acontecer vis-à-vis do direito internacional, né, e, mais uma vez, crime ocorre, nada acontece, sopa de matzá, né? A denúncia aponta para a participação do soldado nas demolições em massa de residências civis na faixa de Gaza sitiada durante campanha sistemática de destruição e extermínio da população palestina desde outubro de 2023. Mais uma tática comum do exército de Israel, que é demolir bairros inteiros, comunidades inteiras. Isso vem sendo feito desde a década de 80 e vem sendo reiterado, mais um crime previsto nas convenções internacionais sobre a guerra. Evidências apresentadas incluem gravações em vídeo, dados de geolocalização e fotografias na qual o suspeito planta explosivos em bairros civis. Lembremos-nos aqui que ele faz isso com muito orgulho, com muita galhardia, publica isso nas suas próprias redes sociais. E sendo muito sincero, este rapaz em específico ainda publicou uma das coisas menos vis. Tem muito soldado de Israel que publica crimes infinitamente piores e as publicações ficam. Em compensação, se você denuncia aquilo, na mesma hora o algoritmo vai lá e plau. Por que será? Em um dos vídeos publicado nas redes sociais de Vagdani, diz o soldado, aspas, que possamos continuar destruindo e esmagando este lugar imundo sem parar até seus alicerces.
As palavras de Vagdani ecoam um padrão de postagem de agentes e lideranças israelenses, incluindo a desumanização das vítimas. Segundo Pinheiro, este não é um caso de mera obediência a comandos. Esse indivíduo contribui ativamente para a destruição de casas e meios de subsistência, e suas declarações e comportamentos se alinham aos objetivos genocidas em Gaza. Famílias vitimadas pela ação dos soldados se juntaram ao caso como partes reclamantes ao conceder procuração à Fundação Hind Rajab para buscar justiça. Os reclamantes estão lutando por justiça por meios legais, comentou Diab Abu Jajá, presidente da fundação. Esse caso trata de buscar responsabilidade e restaurar a dignidade daqueles cujas vidas foram devastadas. Nós não estamos falando aqui de ataques a instituições militares, de ataque a instituições políticas, não. Nós estamos falando aqui da destruição planejada de bairros civis inteiros para garantir a expulsão daquelas pessoas daqueles territórios. Aqueles que não são mortos das formas mais vis e mais cruéis possíveis e que conseguem fugir, eles tentam garantir a todo custo a destruição dessas infraestruturas para que as pessoas não possam voltar e para que o colonialismo israelense possa conseguir roubar mais essas terras. O caso é a primeira vez que um Estado signatário do Estatuto de Roma aplica diretamente disposições sem determinação direta do Tribunal Penal Internacional. Tá? Aqui tem mais uma postagem do Monitor do Oriente. Israel mata dezenas de deslocados em escola da ONU no sul de Gaza. Eu falei dos ataques a hospitais, eu falei dos ataques a jornalistas, eu falei dos ataques a corredor humanitário, eu falei dos ataques a médicos e paramédicos. Foi muito bom que o Monitor me lembrou aqui de mais um ataque, o ataque à escola. Meu irmão, crianças numa escola de refugiado. Israel exporta tecnologia militar de alta precisão para o mundo inteiro. Não existe possibilidade de erro nesses ataques, tá? Eles não atacaram 20 hospitais, eles não atacaram não sei quantos jornalistas, não sei quantos corredores humanitários, não sei quantas escolas, por erro, tá? Estes são ataques direcionados contra crianças inocentes. Para Abu Jajá, é um momento histórico que estabelece um precedente poderoso para que as nações tomem ações ousadas na responsabilização de criminosos de guerra. Para a Fundação Hind Rajab, é um marco na busca global para justiça. Neste domingo, Pinheiro confirmou documentar ameaças e as URLs de perfis envolvidos. Esses ataques que buscam me intimidar no exercício da minha profissão podem configurar crime de coação no curso de processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, com pena de até 4 anos, advertiu a advogada. Aqui à frente de Palestina de São Paulo, junto com a Aljania, né, prestando toda a solidariedade, né, à advogada Mayra. Prestamos nossa solidariedade à advogada Mayra, que vem atuando bravamente em vários processos contra ações sionistas, está sofrendo um grave ataque e ameaças após a repercussão de seu trabalho, que resultou na investigação do soldado israelense que passava férias aqui no Brasil. As mensagens vão de xingamentos misóginos até ameaças diretas a ela e até mesmo à sua filha. Nós também aqui estamos prestando nossa solidariedade, mais do que isso, estamos levantando a nossa voz em coro a essas denúncias,
porque, infelizmente, é o que dá para a gente fazer aqui, né? Então eu convido todos vocês a seguirem os perfis, a denunciarem, a lutarem por uma Palestina livre do rio ao mar, a se juntarem a essa causa, porque esta causa é também nossa causa. Todo e qualquer país oprimido do mundo, qualquer povo oprimido do mundo é causa nossa. Povos oprimidos do mundo univos. Terceiro lema da nossa internacional. Continuemos. As informações, acrescentou Pinheiro, foram encaminhadas às autoridades relevantes, incluindo a Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil de São Paulo e instâncias competentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Pinheiro reiterou ainda receber orientações para adesão ao Programa Nacional de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. Cara, é muito triste, é muito revoltante, né? Que o Tomazinho machucou aqui e a Nayara tá com ele, viu, gente? É muito triste, é muito revoltante, né? Que uma pessoa que tá oferecendo o seu trabalho na defesa de um outro povo que está sendo vitimado por um genocídio constante. A pronúncia é Maíra, me perdoa, Maíra. Eu falei Mayra porque eu tenho uma amiga que chama Mayra e o dela é sem acento. E aí, normalmente, Maíra tinha o acento. Me desculpa, Maíra, tá? Me perdoa, Maíra. Eu vi agora no chat, né? Mas é muito revoltante, cara. É muito revoltante. Tá? Toda a nossa solidariedade a Maíra. Eu peço perdão a Maíra porque eu li o nome dela errado, tá? A gente continua... Opa! Daqui. Mais uma postagem da Maíra, né? Passei as últimas horas revisando minha caixa de mensagens, explorando alguns cantos obscuros das redes sociais, documentando todas as ameaças e ataques que identifiquei, juntamente com as URLs dos perfis envolvidos. Esses ataques que buscam me intimidar no exercício da minha profissão podem configurar o crime de coação no curso de processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, com pena de até 4 anos. Todas essas informações foram encaminhadas à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Polícia Civil de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e às instâncias competentes da OAB. Também estou sendo orientada sobre os trâmites para adesão ao Programa Nacional de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. Embora seja inquietante, nada do que aconteceu hoje ou que possa acontecer me surpreende. Eu esperava enfrentar situações assim quando decidi seguir esse caminho. Reafirmo minha confiança na integridade e confiabilidade das instituições brasileiras. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio recebidas, especialmente as vindas de Gaza. A luta por justiça é longa, antiga e está apenas começando. Que nós possamos ter um átimo da coragem e da grandeza da Maíra Pinheiro, essa grande lutadora internacionalista dos povos, tá? Que nós possamos ter um átimo dessa coragem, dessa luta. Que a gente também se junte a essa luta. As ações israelenses em Gaza, com a menos 45.800 mortos, 109 mil feridos e 2 milhões de desabrigados, são investigadas como genocídio pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, sob denúncia sul-africana deferida há um ano. Acrescento aqui que o painel preliminar concorda com a denúncia feita pela África do Sul e emitiu mandatos de prisão contra várias autoridades israelenses. Entre estas vítimas, estima-se ao menos 17.492 crianças. 17.500 crianças assassinadas. O Brasil
como parte do Estatuto de Roma, documento fundador do TPI, tem ainda prerrogativa de prender os indiciados Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa, caso pisem em território nacional. Apesar de ataques de lideranças israelenses que o declaram persona non grata, o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva ainda posterga a ruptura de relações. Analistas apontam, contudo, que a medida poderia ter evitado a fuga de Vagdani. Gente, passou da hora já. Não tem nada que justifica. Quanto mais depois de todas as ingerências. É uma situação absurda, né? Quisera que a gente tivesse tido, né, a coragem de capitanear a ação, como teve a África do Sul, quisera que a gente tivesse tido a coragem de romper as relações, como fez a Colômbia, né? Antes tarde do que ainda mais tarde, né? Então fica aqui mais uma vez reiterada na figura da Maíra a nossa solidariedade, não apenas com ela, mas com todo o povo palestino. Reitero que essa é uma luta de todo e qualquer militante. É muito importante que a gente faça coro nessas denúncias, né, e que a gente cobre, né, o mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Tá certo, jovens? Então é isso, um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde